Boa noite, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui reunidos, meu nome é Normando Santiago, nós estamos reunidos para falar sobre automutilação não suicida. Com a palavra, Ana Paula Chaves. Boa noite a todos os participantes do grupo, gente, obrigado mesmo. É um tema bem interessante, né? Autolesão não suicida. E, como foi falado, né, quem vai apresentar para a gente sobre esse assunto, quem vai conduzir esse tema, né, é um profissional de tamanha grandeza, assim, com muito conhecimento, muita experiência, né? Ele é o Normando Santiago, que todos, a maioria que conhece já, né? Psicanalista clínico, professor, supervisor, estudante de bacharelado em psicanálise. Com apenas 35 anos, Normando já trilhou um caminho admirável. Vou passar a palavra para o Salomão, tá? Para poder continuar nesse encontro. Pessoal, super boa noite a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que estão fazendo desse encontro, né, um diferencial. Hoje, mais um encontro no grupo Psicanálise do Desconhecido. Iremos ao encontro de um tema polêmico, autolesão sem intenção suicida, sigla ASES. No decorrer do encontro, vocês entenderão o porquê dessa sigla e não a ANNS, ok? Este fenômeno, cada vez mais presente no cenário contemporâneo, reflete um mal-estar da civilização atual, e desafia psicanalista quanto outros profissionais da saúde mental a repensarem suas abordagens clínicas. A autolesão sem intenção suicida, muitas vezes associada a adolescentes e jovens adultos, é compreendida como uma tentativa de lidar com emoções intensas ou situações de sofrimento psíquico. No entanto, ela também pode ser vista como uma forma de expressão simbólica, um grito silencioso que busca ser ouvido em meio ao caos interno. Estudos apontam que a prática pode estar relacionada a fatores como isolamento, dificuldade de comunicação emocional e pressão social. Diante disso, o papel da psicanálise torna-se crucial. É necessário ir além do diagnóstico e compreender o sujeito em sua singularidade, explorando significados inconscientes que permitem esses atos. A prática clínica deve ser conduzida com sensibilidade, empatia, uma escuta ativa, permitindo que o paciente encontre novas formas de simbolizar e elaborar o seu sofrimento. No encontro de hoje, nós buscaremos aprofundar essa discussão, refletindo sobre como a psicanálise pode oferecer caminhos para melhor compreender e acolher esses sujeitos em sua dor, sem reduzi-los a rótulos ou diagnósticos simplistas. Eu agradeço a todos que hoje aqui estão fazendo desse encontro diferencial. Agradeço a equipe que está por trás desse projeto e agradeço ao professor Normando Santiago por, mais uma vez, com muita honra, disponibilizar e doar um pouco do seu tempo, compartilhando conosco o nosso aprendizado. Professor, fique à vontade, ok? Meu amigo Salomão, minha colega de profissão em psicanálise, Ana Paula, sua esposa, eu agradeço sempre a confiança por poder estar aqui, tá bem? Se vocês agradecem a minha presença, eu agradeço a confiança de todos os colegas que aqui estão, e, inclusive, como eu faço por costume e para também servir de exemplo, agradeço a minha queridíssima esposa, Amanda Prado Santiago, que é 99,5% do meu sucesso. Porque não há homem que consiga chegar a algum lugar se a sua companheira não der conta de muitas coisas que nós não damos. Dos filhos, da casa, às vezes da comida, às vezes de resolver problemas financeiros. Então, a Amanda, ela não é só uma mera mulher que está ao meu lado, ela faz parte de todo o crescimento e desenvolvimento que eu tenho tido na minha carreira como psicanalista e também na minha função como homem, ok? Eu agradeço também porque foi você que me apresentou essa belíssima mulher. Então, a gente fica muito feliz por cada passo que a gente dá, tendo alguém que realmente está cuidando de nós, né? nos blinda. A mulher, ela blinda o homem tem a coragem para ir, mas quando um homem tem uma mulher que ele tem a segurança de ir e fazer o que tem que ser feito,
ficar tudo mais fácil, tá? Não tornando o comportamento da minha esposa de maneira secundária. Ela dá aula, ela atende, ela tem o trabalho dela também. E eu a apoio quanto a isso, tá? O tema de hoje, que é a autolesão não suicida, a gente colocou aí o nome de automutilação não suicida para causar um impacto nas pessoas, né? Será mesmo que tem pessoas que estão cometendo automutilação sem a intenção suicida? Como isso? Como é isso? Como lidar com isso? Como observar essas questões que acabam aparecendo no cenário da vivência e experiência humana? Então, a gente está aqui nessa noite para poder se reunir e olhar com sensibilidade para esse tipo de caso que, embora muitos acreditem que não, muitos digam que não, a clínica psicanalítica acaba abarcando, recebendo, orientando, cuidando, tratando desses estados, né? Porque quando a gente fala sobre ideação suicida, ou uma ideação para autolesão não suicida ou sem intenção suicida, essa ideação não é uma patologia, ela é um estado de pensamento onde se constrói uma ideia com base em uma carga afetiva descomunal. Tá? Estou aceitando aqui quem ainda está entrando. Tá? Eu acho que eu vou abrir esse link, Salomão. Vai ficar mais fácil. Né? Professor, acho que é o ideal, né? Que aí você se né? concentra na aula. Pode abrir, sem problemas. Aqui. A Mandica, minha querida, seja bem-vinda, tá? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, esse é um tema que a gente vai caminhar de qual forma? Eu não venho aqui tratar desse tema como um expert em questões teóricas sobre o assunto, porque quaisquer pessoa que quiser buscar essa informação, o que não falta é manual para isso. Mas eu venho fazer aqui a introdução desse assunto e uma reflexão a respeito de como o psicanalista se comporta nessas situações e enxerga também esses casos, tá ok? A gente vai utilizar um slide que tem alguns recortes, tá? E também tem uma parte do slide onde vai ter um QR Code. Esse QR Code é para você mirar a sua câmera lá do Google e você vai baixar um formulário. Esse formulário ele é preenchido em casos de uma pessoa dizer que está ou com ideação suicida ou cometendo ou tendo ideação de autolesão sem intenção suicida. Desde já, por que eu estou falando isso? Porque a gente pode não fazer a notificação. E aí faz-se necessário que eu exponha, a partir de uma pergunta, o quanto os psicanalistas que estão recebendo os seus certificados, que estão ali sustentados pelo tripé psicanalítico, têm se movimentado em direção ao Sistema Único de Saúde para dialogar com esse sistema, ok? O quanto a gente sabe, e como a gente sabe, como endereçar uma demanda dessa, que é uma demanda de urgência, para quem? Como? Para onde? Que contato? Isso é um questionamento que os psicanalistas devem se fazer. Nós não somos uma clínica da saúde mental à parte a outros sistemas. Nós estamos também ali dialogando sempre com psiquiatras, psicólogos, com o USB, o SF. Nós estamos sempre dialogando para procurar criar uma rede que consiga sustentar o indivíduo e promover o seu bem-estar. Ok? Me deem apenas um minuto. Pode. Não pode ser.
Luciana, o seu Oi. áudio está aberto, você poderia fechar? Sim, sim. Só um minuto. Obrigado. Sim. Salomão, mandei uma mensagem para você no privado, tá? Tá ok, professor. Bom, já estamos em 75 participantes. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, peço desculpa o atraso. Não, vou lá, sem problemas, que isso. Só tomem cuidado aí, pessoal, com o áudio, tá? Para não interferir. Dentro da comunicação, a gente tem, né, possíveis ruídos que geram bloqueios, são esses sons, e também que se chama de bloqueio mecânico, que é quando falha um áudio, alguma coisa assim, imagem, etc. Tá? Então, como eu disse, o tema de hoje é importantíssimo, tá? Porque dentro dessa geração que a gente está vendo surgir, dentro dessa geração, ou diante de nós, essa geração que surge, ela acaba construindo os seus laços de uma maneira muito diferente. Se antes a gente, né, quantos aí não brincaram na rua, correram, brincaram de pique-esconde, venceram seus medos de escuro, passaram a lidar com frustrações de perder um jogo aqui, outro ali, disputaram relações afetivas na adolescência e conseguiram perceber uma maneira de melhorar, de mudar, de ser aceito, não ser aceito, ou seja, vários fatores dentro do que se diz e se chama de relações humanas aconteciam, e nós tínhamos a oportunidade de elaborar isso. Contar para a mãe, contar para o pai, estava gostando de alguém ou não, dizer se gostou ou não da ação, de uma ação que teve em determinado grupo. A gente tinha a oportunidade, muitas vezes, de, dentro de conflitos, poder falar como se sentiu, do que não gostou, de que grupo eu quero participar, qual professor foi bom ou não para mim. Então, a gente tinha muito disso, de simbolizar e transformar em palavras as nossas experiências, dando conta da carga afetiva que a gente sentia. Salomão, eu peço que nos próximos encontros, se você puder encontrar alguém para fazer livres aqui, vai ficar muito mais produtivo no sentido do alcance, tá? Os encontros que a gente tem feito. A geração que a gente encontra hoje, ela acaba não tendo esse espaço, não tendo essa câmara de elaboração, porque os pais estão sempre muito ocupados, o colégio deixou de ser aquele espaço tão acolhedor no sentido de
eu vou conseguir um espaço para mim. Falta um espaço no colégio diante de tudo que é pressionado politicamente, de tudo que é pressionado, né, injetado no ambiente escolar, até diante dos professores, aqui deve ter alguns representando essa classe da docência, os professores que funcionavam emotivamente, emocionalmente diante dos seus alunos, hoje eles acabam tendo que ser apenas cumpridores de protocolos. E se não seguir aquilo, se não seguir a risca, comprometem-se na sua função. Então, a gente tem hoje uma dificuldade de que a experiência humana ela seja elaborada, ela consiga ser transformada em diálogo com algum outro. Talvez, no mais necessário, diálogo com algum outro que realmente se importa com aquilo que eu estou falando. Quantos aí não atendem crianças e adolescentes que, quando vão contar uma experiência do colégio, os pais dizem, não, agora eu estou ocupado, deixa para outra hora. Não, e essa hora nunca vai chegar. Então, acaba acontecendo um tolir. Isso acaba ficando guardado. De muitas maneiras, até experiências, que são experiências normais do ambiente escolar, passam a ser experiências insuportáveis devido à carga que elas geram e o não fluxo de elaboração pela palavra. Eu costumo dizer que, antigamente, a gente tem na história, né, no campo histórico, povos que sabiam falar e aprenderam a escrever, mas não mantinham um discurso ou uma interdiscursividade. Logo, se a palavra não dá conta de ligar esses povos, eles guerreiam. As ferramentas de guerra vão funcionar. Nós elaboramos, tem livros sobre isso, tá? Livros sobre a evolução da escrita, e junto com a evolução da escrita, também a compreensão de um outro idioma, de um outro povo, não só aprender a falar um novo idioma, mas aprender a pensar como aquele outro que era tão diferente de mim. E agora eu estou citando Sapir-Whorf, tá? A tese de que aprender um idioma faz mais do que proporcionar uma comunicação, mas faz com que a gente pense de maneira diferente. Sendo assim, hoje, na atualidade, nós sabemos falar, nós sabemos escrever, inclusive, eu tenho um livro aqui, muito sugestivo, da Faculdade de História, chamado Leitura e Escrita na Era Digital, onde o meio digital é o meio principal para que aconteça a comunicação. As nossas crianças e os nossos adolescentes e os jovens adultos, eles estão inseridos nesse meio digital. Pois bem, qual é o tipo de comunicação que a gente acaba encontrando? Uma comunicação plana, onde o indivíduo está paralisado diante de uma tela, não há uma sinestesia do objeto de comunicação. Logo, os nossos filhos, os nossos amigos, adolescentes, nossos pacientes e os jovens adultos acabam sendo meramente espectadores passivos de informações, sem uma produção, contenção e uma sublimação, assim como também uma simbolização daquilo que é sentido. Esse momento que a gente vive é um momento onde os nossos adolescentes e jovens, eles estão sem um lugar. Falta um lugar para que eles possam falar o que eles estão sentindo, o que eles querem, afinal de contas. Diante dessa questão, eu quero citar aqui um livro que foi comprado pela minha digníssima esposa, tá? Amanda Prado Santiago, o livro de Hugo Monteiro Ferreira. Ele é um pesquisador, psicólogo, ele se debruçou numa pesquisa onde ele entrevistou 3.115 pessoas. Tá? Foram 2 anos de pesquisa e ele elabora um livro substancial para o nosso momento e para nós que somos profissionais da saúde mental. Ok? O livro A Geração do Quarto, de Hugo Monteiro. Aqueles que não adquiriram, adquiram, mas adquire, sabe como? Compra para você poder rabiscar, anotar. Se possível, entre em contato com o autor, pesquisador. Ser pesquisador não é fácil, tá? Entre em contato e dá um feedback do quanto esse livro ele pôde complementar e até orientar a nossa maneira de perceber isso, esses
que Hugo Monteiro chamou de geração do quarto. Ele traz algumas características dessa geração, mas a principal que ele vai trazer é que a geração do quarto é aquela que ganhou um lugar de destaque. Se antes havia toda uma gama afetiva envolvendo pais e filhos, né? Quem aí não dormiu no mesmo quarto que o papai e a mamãe? Né? Quem não teve que dormir um em cima do outro às vezes, né? E aquilo, por mais que fosse ruim de alguma forma, promovia acolhimento, promovia proximidade. Tá? Tirando danos que possivelmente podem ter acontecido, eu quero olhar para essa parte agora. Então, o quarto, dentro do que se chama casa, né? Eu vou chamar de lar aqui, né? Que do latim significa o lugar onde se acende o fogo, né? Lar, o lugar quente, é o que se chama de lar. Não adianta ter uma casa, morar dentro, mas não ter calor. Isso não é lar. Nós vemos uma geração do quarto que não tem um lar. Esse quarto que foi dado para as nossas crianças e adolescentes, Hugo Monteiro vai dizer que da porta para dentro desse quarto, esses adolescentes se comunicam. Da porta para fora, não há comunicação. Há uma ruptura de comunicação, principalmente pela ideia de que eles não serão compreendidos. Os pais se tornaram antiquados, quando não, eles são negligentes em relação àquilo que os filhos sentem e ao pertencimento que eles têm que construir diante do olhar dos pais. Hugo Monteiro vai mostrar que esse quarto que as crianças e os adolescentes ganharam é um quarto que, do lado de dentro, se configurou em um local e uma cápsula de sofrimento. Uma cápsula onde aqui, no meu silêncio com os meus pais, eu sofro, mas eu consigo me comunicar. Que comunicação? A comunicação tecnológica. A tecnologia que é entregue na mão desses adolescentes, dessas crianças, que dentro desse quarto que rompe com a casa, não é um lugar da casa, é caracterizado como um lugar que rompe com a casa, que rompe, que limita pais e mães, que limita tudo que acontece do lado de fora, onde vai ser tentado ou elaborado as suas circunstâncias dentro de um telefone, de um meio digital plano, que não proporciona nenhuma relação real, afetiva, e que, pelo contrário, maqueia aquilo que deveria ser feito por nós, responsáveis pelas crianças e adolescentes da nossa geração, que é permitir que eles transformem a casa em um laboratório para as suas emoções. Deixe-me pegar aqui um trecho do livro A Geração do Quarto, tá? Dois trechos. Eu não vou... Professor, depois, se puder tirar uma foto do livro, Sim. as duas capas, e enviar para a gente, ou enviar para mim, que eu coloco lá no grupo, tá bom? Interessante. Sim. Perfeita explanação. Salomão, os psicanalistas, os profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, eles precisam se reorientar. A forma de fazer clínica de 100 anos atrás precisa ser reorientada. Porque, como disse Lacan, o psicanalista, ele interpreta a subjetividade do seu próprio tempo. E se a gente fizer uma análise do nosso tempo, a gente vai conseguir compreender a relevância desse material. Eu vou ler aqui, na verdade, eu acredito que quase todos aí gostam de Legião Urbana, mas de forma muito sugestiva e aplicável, Hugo Monteiro coloca aqui, antes de adentrar falando sobre uma geração adoecida, ele coloca um trecho, tá, que diz assim: parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade. Muitos temores nascem do cansaço.
e da solidão, descompasso e desperdício. Herdeiros são agora da virtude que perdemos. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. E há ferrugem nos sorrisos. E só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Meu amor, disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Legião Urbana, Há Tempos, que é o título dessa música, 1989. Parece até uma previsão dos nossos tempos, feita aí pelo saudoso, infelizmente, perdemos Renato Russo e o seu trabalho ali na Legião Urbana. Não tive contato, mas é admirável a produção que ele traz e reflete muito o tempo que a gente vive. Então, diante dessa geração do quarto, onde se configura o quarto como um afastamento do lar, e a aproximação com um meio que eu paguei 430 nesse telefone, já fiz mais de 50 mil de chamado de vídeo, porque esse telefone é um veículo de trabalho. Isso não é um telefone, na verdade, isso é um computador de mão, que eu estudei a área da informática, me formei na área, é um computador de mão. Telefone é ligar, atender e fazer chamada. Se não existe habilitação para usar, com certeza, tanto quanto eu que não sei dirigir, se pegar um carro, causarei um acidente. Só que o acidente aqui dentro parece que não faz efeito. Os pais, os mestres, os professores, aqueles que cuidam de adolescentes precisam olhar esse dado quando o sofrimento for apresentado. O quanto esses adolescentes, essas crianças e jovens têm tido tempo e contato com esse veículo chamado computador de mão, traduzido aí como celular, na hora de vender. O que acontece é que essa geração ela precisa ser compreendida, ela precisa ser percebida, ela precisa ser olhada, e o olhar ele está muito citado na teoria psicanalítica, o olhar do outro que me confirma, que realmente cria uma expectativa sobre mim. E os nossos filhos, os nossos adolescentes e jovens, às vezes, como diz a canção, só têm os braços do acaso estendidos para eles. Assim, eu vou abrir o nosso slide, tá? Prometo não demorar hoje o nosso encontro, tá bem? O slide, ele está com uma característica, Salomão. Ele está nu e cru, como a realidade que a gente enfrenta quando se fala sobre autolesão não suicida ou autolesão sem intenção suicida, tá ok? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Primeiro eu vou abrir a tela para a apresentação. Do início. Voltando aqui, e vocês me confirmam se vai aparecer para vocês, tá ok? Falem comigo. Apareceu? Tá aparecendo, professor. O professor está aparecendo. Está aparecendo. Ok. Então, na tela de vocês, nós temos aí um título que é a automutilação e o suicídio. Quais são as suas diferenças? O que é a automutilação e o suicídio? Quais são as suas diferenças? Preciso passar por aí, porque muitos casos de suicídio, né, que foram ali registrados como suicídio, acabam tendo no seu histórico a ACES, a autolesão sem intenção suicida. Então é por isso que quando a gente vê um caso desse, a gente precisa se preocupar, não sofrer, mas se preocupar com um agente de saúde mental. Porque isso pode evoluir se a atenção necessária não for dada.
Então, eu vou lendo o texto e a gente vai discorrendo aqui. Poucos slides para a gente não gastar muito tempo do pessoal, tá? A autolesão sem intenção suicida e o suicídio são fenômenos complexos e multideterminados, resultantes de uma interação complexa entre fatores biológicos, ambientais, psicológicos e sociais. Ambos os fenômenos se enquadram no grupo de comportamento diretamente autolesivos, mas se distinguem significativamente na sua definição, na sua intencionalidade e em termos de prevalência de características demográficas e, em certa medida, de fatores de riscos que predispõem tais comportamentos. Tá? Fonte citada, depois é só colocar para poder pesquisar e ampliar o conhecimento de vocês. Então, a gente sabe que existem fatores multideterminantes para tanto que ocorra uma morte por suicídio. Lembrando, nós precisamos falar de uma maneira certa, morte por suicídio, tá? Depois eu vou mandar um material para que vocês possam corrigir a fala, se vocês ainda estiverem falando alguns outros termos que eu prefiro não falar aqui, uma vez que isso vai ser postado lá no YouTube, ok? Existem fatores que são multideterminantes, né? Isso é algo muito complexo. Então, a gente tem a questão psicológica, a gente tem a questão social, a gente tem o ambiente familiar, a gente tem os laços, os círculos sociais, trabalho, escola, casas de amigos, a própria casa do indivíduo, que podem influenciar na maneira desse indivíduo se interpretar, se há um lugar para ele, se há ou não a possibilidade de existir, de se conectar. E eu digo para você que vai assistir esse vídeo depois de ser postado, que há sim, ok? Nem o suicídio e nem a autolesão não suicida são a solução. Existe uma solução, existe um caminho, e há profissionais capazes para poder te auxiliar, né, nessa trajetória de reelaboração e de autocuidado pessoal. Tá? Eu cito isso para vocês, porque falar de um tema desse pode atingir de várias formas as pessoas que estão nos vendo agora e também que nos verão ali pelo YouTube. Tá? Essa imagenzinha aí vai mostrar uma diferenciação desses comportamentos, tá ok? A figura 1 apresenta a classificação de comportamentos e pensamentos autolesivos. Só que esses comportamentos e pensamentos vão se diferenciar. É como se fosse a mesma matriz, mas haverá uma diferença, tá? Vai ter uma bifurcação no andamento desse comportamento por determinada característica que a gente vai trabalhar aqui. Embora não seja um comportamento, as ideações e os planos de suicídio foram incluídos no documento devido a uma associação com o comportamento suicida e autolesivo. Tá bem? Então, a gente vai ver o caminho autolesivo e o caminho do ato propriamente dito. Comportamentos e pensamentos autolesivos. O que é interessante e importante a gente perceber? Que qualquer ação, qualquer agressão autodirigida, porque tem a heterodirigida e tem a autodirigida, ela vai ser avaliada como sendo do campo de uma ideação suicida, com uma intenção suicida, ou não, pelo autorrelato do indivíduo. Então, aí é que vai ser classificado se a gente tem ou não uma tentativa, ou se tem ou não uma autolesão sem intenção. Então, seguindo aqui, vocês veem comigo, quando nesse relato, esse comportamento, ele tem uma intenção de morrer, aí nós temos, então, o caminho do suicídio, que não é solução, tá? As pessoas não compreendem e não conhecem a saída, mas nós estamos aqui para isso, assim como vários profissionais da rede de saúde, tá, do Brasil e do mundo. Nós estamos, então, na linha do suicídio, a ideação suicida. Nós temos, depois da ideação, o plano e depois a tentativa. Nós temos na linha não suicida
a falta da intenção de morrer. É isso que diferencia o ato, a ação, no caso. A falta dessa intenção. Mas nós temos também um caminho tripartido. Pensamento sobre autolesão, ameaça de cometer suicídio, de morrer por suicídio, perdão, e a automutilação, sem a intenção de morrer. Então, esse caminho, esse quadro traz para a gente essa definição e diferenciação que é muito importante para a gente que trabalha com a escuta, para que a gente saiba o que fazer. Para que, nossa, alguém me disse que quer morrer por suicídio. Ok, vamos lá, acolha esse profissional que ainda não aprendeu esse caminho. Primeiro de tudo, o profissional tem que ser acolhido. Tá? Porque talvez o profissional possa não conseguir dar conta daquele assunto. Acolha o profissional e depois você vai conseguir orientar da melhor forma para que ele lide com esse caso. Tá bem? Aqui nós temos, segundo o NOC 2010, é possível distinguir o comportamento suicida em 3 subfatores. E os subfatores são a ideação. A ideação suicida se define como pensamentos sobre o suicídio. O indivíduo começa a acreditar que deve fazer isso. Uma saída para alguma coisa que a gente sabe que é um sofrimento que se tornou dentro do campo avaliativo do indivíduo a única solução devido a ele não ter saída. É por isso que a aproximação com esse indivíduo, a reconstrução de um laço com familiares, uma rede familiar, a comunicação dentro do ambiente educativo, a promoção de políticas públicas para reconstruir esse laço e o indivíduo se sentir inserido em uma aceitação, em uma compreensão, faz com que a gente já consiga amenizar esse grande dano. Só de pensar já é um grande dano. O plano suicida envolve a consideração de um método específico para tal coisa. A tentativa se refere ao comportamento autolesivo com essa intenção de morrer. Tá? Normando, alguém me disse que quer fazer isso. Só que eu acho que não vai fazer, porque já falou várias vezes, trate isso com muita importância. Nenhuma fala onde o indivíduo diz que vai tentar contra a própria vida pode ser tratado de forma eufêmica. Eufemismo é uma figura de linguagem que ameniza o impacto da fala, do acontecimento, ok? Alguém faleceu, ao invés de dizer alguém morreu, alguém faleceu, ou outra forma para amenizar. A gente não pode tentar usar essa figura de linguagem no caso do suicídio, tá? Da ideação suicida. Tem que tratar com muita seriedade. O nosso foco não é esse hoje, mas eu preciso passar por aqui. Tá? Nós temos também 3 subfatores para a autolesão sem intenção suicida. Por incrível que pareça, também seguem-se como se fossem degraus, né, para que se haja a autolesão. A ameaça de suicídio refere-se ao comportamento em que o indivíduo leva os outros a acreditarem que há intenção de morrer, quando, na realidade, a intenção não existe. Cabe você e eu julgarmos se existe intenção ou não? Não. Cabe a gente criar uma rede de amparo para esse indivíduo, para que ele possa se manter vivo. Hoje, Salomão, Ana Paula e os demais colegas que estão aí, hoje, nós trabalhamos em conjunto com toda a rede de saúde para manter o indivíduo vivo, porque a possibilidade de tratamento existe. Ok? O motivo desse comportamento ocorrer seria uma forma de comunicar um sofrimento ou de buscar ajuda. Okay? Essa questão de pedir ajuda já encerra muitas pessoas em sofrimento, como uma inadequação, a prova da minha incapacidade de me manter bem. Isso já encerra dentro de vários estigmas. E vocês vão ver comigo aqui o caminho que se segue a partir do estigma até que a gente tenha todo um preconceito, uma discriminação e se fechem as portas para que o nosso trabalho de cuidado aconteça. Ok? Inclusive, muitos profissionais da saúde mental,
no campo da psicanálise, psiquiatria e psicologia precisam tomar cuidado com os estigmas que ainda carregam no quesito autolesão não suicida e tentativa de morte por suicídio. Tá? Então, ameaça de suicídio. Segundo, pensamentos autolesivos. São pensamentos sobre o engajamento em comportamento de automutilação que geralmente antecedem o ato em si. Então, começa assim. Em algum momento, surge alguma comunicação com alguém, mas isso pode ser negligenciado. Eu vi uma mãe dizendo que a forma dela lidar com isso é dar uma surra na sua prole. Esse comportamento rompe com a comunicação, faz com que o indivíduo se sinta mais invadido da invalidação do outro e acabe fazendo com que, a partir da imagem, do estereótipo que essa mãe gera, todo adulto que tente se aproximar também não vá dar tamanha importância necessária para essa questão, para essa fala desse adolescente, jovem adulto. Autolesão sem intenção suicida, então, é o ato deliberado sobre o próprio corpo, porém, sem a intenção de tirar a sua vida. Ok? Alguém levantou a mão? Fique à vontade. Fui eu, professor. Você está falando aí, no meio do ano passado, eu tive um contato com uma mãe e ela me pediu ajuda para a filha caçula, né, a de 10 anos. Mas como eu estou ainda em estudo, não estou atendendo, eu só ouvia a criança. E ela vinha, eu ouvia, e ela estava com um problema muito, assim, ela não conseguia entrar dentro da sala de aula, tinha medo do professor, e isso começou, assim, trazer uma desconfiança, que algo aconteceu na escola, né? Aí eu conversava com a mãe e falava assim, vai na escola, vê o que está acontecendo, porque ela está com medo da escola. E aí aí eu fui proibida, né, de atender, porque eu não estava ainda habilitada a atender, então eu só ficava ouvindo aquela criança. Então, por fim, o que estava acontecendo? Eu acredito que, por associação, a mais velha dormia junto com essa caçula. E, por associação, elas tiveram algum contato que essa mais velha, ela foi estuprada aos 10 anos, na idade que a segunda já estava, ela foi estuprada pelo zelador da escola. E ela não contou para a mãe. E essa menina, ela estava já com 15 anos no ano passado, e ela começou a ter comportamentos suicidas, comportamentos de só usar casaco, podia estar o calor que estivesse, estava se cortando. E a mãe não estava sabendo como lidar com aquilo. Horas ela ia para a internet e fazia nudes. E aí. Ione, eu parei o seu áudio, não abra por agora, tá? Eu quero salientar algo aqui antes de você continuar. Tome cuidado com os detalhes que você vai dar desse caso, porque esse vídeo vai para o YouTube. E por mais que você não fale nome nem nada, ok? O indivíduo pode se constranger por reconhecer a sua história. Ok? Então, cuidado aí, conforme você for trilhando o caso, muito cuidado com a exposição dos detalhes desse caso, porque você pode não falar o nome, mas talvez alguém que teve contato vai saber, vai identificar, e dentro do nosso trabalho, o sigilo é o que mantém a nossa clínica funcionando. Dentre outros dispositivos, o sigilo, ele está ali logo de início. Tá bem? Só esse adendo que eu queria fazer. Você pode falar com um desfecho,
mas cuidado com os detalhes desse caso, tá? Para que, sem querer, né, um ato falho que você cometa, você diga, dê ali algum tipo de dado, que são dados sensíveis, onde esse indivíduo pode ser reconhecido, localizado, e a gente vai ferir a LGPD, que é a lei que protege dados. É por isso que, em casos, a gente faz toda uma operação, exatamente. Vou trazer um caso hoje, um caso fictício. Eu não coloquei nem nome de pessoa. Por quê? Porque talvez um tal possa, pelo nome, dependendo da estrutura dele, acreditar que eu estava falando dele. Então, eu coloquei um código. Tá? Até no campo de pesquisa, que é o campo que eu pretendo atuar, já estou atuando, né? Mas vai ser com certeza reconhecido. Campo de pesquisa é assim, tá? São códigos que a gente coloca, tá bem? Prossiga, fique à vontade. Só queria fazer para a gente poder evitar constrangimentos e transtornos no vídeo gravado. Sim, eu não acompanhei o caso da pessoa, da mais velha, né? Só da pequena. E essa minha pergunta, né, uma pergunta que eu quero deixar aqui para o senhor. Há uma associação mesmo psíquica? Essa associação poderia ter acontecido dessa pequena ter todo essa angústia, né, levando ela a ter esses sintomas por conta do acontecimento da mais velha? Eu vou fazer a indicação dessa leitura, tá? Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa. Nós lemos no grupo de estudo de casos, foi muito bem recomendado, tá? E a gente tem o que se chama de, eu acredito que eu consigo encontrar aqui, a gente tem o que se chama de fantasia transgeracional, tá? Fantasia transgeracional é aquilo que a mãe conta para a filha não passou por aquilo, mas por estar associada, identificada à figura da mãe, sente aquilo e isso se torna traumático, tá? Aqui, ó. Eis um caso de transmissão transgeracional de uma fantasia de abandono geradora de uma fobia. Sim, pode, tá? Deixa eu falar a página aqui para vocês, que fica mais fácil. Essa é a página 96 do livro de J. Denásio, tá? O livro Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa. Com toda certeza, se você contar para alguém que você foi em um lugar e alguém tentou te atacar, essa pessoa, mesmo sem ter ido, construirá toda uma relação para sua própria segurança de evitação. Sim, fantasia transgeracional, no caso aqui do livro, é algo contado e que isso vai produzir uma sintomatologia, algum tipo de patologia no indivíduo. Principalmente crianças podem passar por isso, ok? Não entendi, Noemi Bispo colocou aqui. Esse livro, Édipo, este livro, todo assim, complexo, também tem, se não me engano, é Antônio Quinetti, o livro Édipo ao pé da letra. Né? Peguem livros com a mesma temática e façam ali uma análise com 2, 3 livros da mesma temática. É importante ver a visão desses autores, o que varia, o que é similar. A gente precisa mental no campo de qualquer estudo, mas eu estou citando o nosso. É preciso estar sempre em contato com vários autores, tá ok? Para a gente poder aprender. Sim, tá, Ione? Respondendo a sua pergunta, sim. É possível que uma criança sofra de um medo, evite determinado lugar, assim como um adulto, mas principalmente a criança, devido a uma história escutada, tá bem? Tem um caso que eu trouxe no estudo de casos, que eu não vou citar aqui, porque isso vai a público, esse vídeo aqui vai a público, tá bem? Então, essa autolesão sem intenção suicida é o ato sem querer morrer, tá? Eu dizia que os nossos jovens e adolescentes acabam tendo uma dificuldade muito grande de manter a comunicação. O objeto de comunicação é um objeto plano, né?
é um objeto plano, onde não existe uma sinestesia de um indivíduo que faça com que a sua presença seja percebida realmente no contexto da psicanálise, e fazendo com que os nossos jovens e adolescentes, os jovens adultos, virem apenas passivos diante daquela comunicação, recebendo informação, sem uma interação que faça com que ele proporcione, lide com ansiedades, elabore isso através, assim como fazer um trabalho. Quando a gente vai fazer um trabalho, vários estão fazendo trabalhos aí, né? Assim como eu, a gente tem toda uma ansiedade de pesquisa, se vai dar certo, se não vai, se está errado, se não, e lê de novo, e edita. Isso é humano. E são essas situações que a gente acaba tendo com quem falar, como trocar essa ideia com quem está vivendo a experiência com a gente, que isso que é humano, isso que amadurece a vida emocional de um indivíduo, o que muitas vezes não é permitido que uma criança, um adolescente faça. Eu citei logo de início que o mundo falava, mas vivia em guerra, porque essa fala não conectava o mundo. Hoje, depois, como eu disse, tem livro da história da escrita, idiomas, uma fala, é importante aprender a falar com o outro no seu idioma, porém, a gente percebe que a emoção ela é tão transbordante na atualidade que a palavra não dá mais conta. A nossa sociedade é uma sociedade muito ansiosa. A nossa sociedade é uma sociedade muito obsessiva. Postagem de fotos, a imagem passa a dizer quem eu sou, o que eu quero, como eu estou, o que eu acredito que as pessoas possam estar vendo de mim. Então, a palavra ela deixa de ser um instrumento afiado, trabalhado para que o humano continue elaborando as suas emoções. Vou citar um exemplo muito claro. Vai no trânsito. Quem está dirigindo sabe falar, sabe ler. Mas qualquer coisinha errada, começa-se toda uma agressividade no trânsito. A comunicação está rompida. Não dá conta daquela emoção que transborda ali. Olha os lares extremamente violentos. Olha as instituições de ensino, ataques a todo instante, porque a palavra não funciona em muitos lugares como uma ferramenta de elaboração da minha ideia, mas como um tipo de ferramenta, como um tipo de arma para combate. A palavra ganhou esse status em muitos lugares, em muitos ambientes. E o psicanalista, ele sabe que essa palavra é mais e muito mais do que apenas um recurso acústico devido ao desenvolvimento que o homem sofreu. Vamos pensar em Darwin agora, devido à evolução humana. É muito mais do que isso. Freud, a psicanálise vai mostrar que enquanto eu falo, eu toco aí fora, do lado de fora, mas essa fala, antes de sair de mim, tocou o meu inconsciente do lado de dentro. Então, ela fala mais do que apenas o que eu comunico conscientemente. Ela também apresenta aquilo que eu estou comunicando inconscientemente. E como está esse grande outro dos nossos adolescentes e jovens? Como está essa relação simbólica? Como estão configurados os dispositivos educacionais e até dispositivos da área da saúde para que o jovem e o adolescente consiga, e o jovem adulto consiga dar conta de representar as suas dificuldades e seus sofrimentos? Afinal de contas, todos nós sabemos que nessa nossa atualidade, o que mais se cobra é a produção. Tudo tem que ser, no final, tudo no final tem que mostrar que nós produzimos alguma coisa. Eu cito aqui agora também um outro grande problema, que é a IA. Não é um problema, é um recurso tecnológico, mas que faz com que várias pessoas, adultos, crianças e outros, né, acabem, em outras faixas etárias, aí, idosos, acabem delegando a uma IA fazer seus trabalhos. Tem vídeos engraçados, né, agradecendo a IA, mas vocês vão ver o que vai acontecer. A IA não passa pelo processo humano da ansiedade, de não dormir, de ter que procurar, de ter que ler. Ela não passa por isso. São essas coisas
que nos diferenciam. É criar cronograma, é abrir mão. Então, quando as pessoas estão delegando a IA fazer os seus trabalhos, elas estão não amadurecendo a sua vida emocional e psicológica, e lá na frente, quando algo for cobrado, elas não darão conta de apresentar um bom resultado. E aí a gente entra no grande problema de ideações, ideações e ideações, que eu prefiro não ficar citando isso toda hora aqui. Cléria, fique à vontade. Boa noite. Quanto tempo, hein, professor? Satisfação, tá? Muito obrigada. Uma pergunta e também uma reflexão. Sobre o livro do Hugo, A Geração do Quarto, e eu quero perguntar ao senhor também qual que é a percepção daqueles da não imagem. Nós temos a imagem, que é jogada o tempo todo na mídia, e esses jovens, eles são totalmente manipulados por aquele padrão midiático. Então, existe dentro de uma casa, que agora não é mais lar, vários lares. E essas crianças, esses jovens que estão presos em seus quartos com essa poderosa arma que temos no século atual, de manipulação, ela toma e invade aquele ser, e aquele ser, ele perde totalmente o contato com o mundo. Eu vou usar uma coisa meio estranha, mas vou tentar exemplificar. Com o mundo real, ele vive totalmente no mundo virtual. E quando ele tenta se comunicar com o real, ele não consegue. Ele não consegue porque a referência que ele tem é totalmente virtual. Seus pais entregaram para ele essa arma aí, que o senhor demonstrou, e esse jovem começa a ter atitudes que são totalmente enviadas pela mídia, e ele começa a sua autodestruição quando ele não se enquadra na mídia ou no real. Quando esse indivíduo que está isolado no quarto, ele acaba se dando conta de que ele não faz parte de nenhum dos dois lugares, ele só tem um lugar aonde ele pode tentar. Quando o indivíduo não se reconhece nem em um ponto e nem no outro, ele entra em um estado de sofrimento. E aonde eu vou poder localizar esse sofrimento, Cléria? No meu corpo. Por isso que os cortes são, sim, sinais que emanam a mensagem de que eu não estou bem. Mas a primeira... Uma tatuagem também? Não. A tatuagem não? E quando a gente escuta um jovem que diz o seguinte, você pergunta para ele, o que você fez essa tatuagem? Numa grande maioria das pessoas que eu já perguntei, em que circunstância você fez essa tatuagem? Eu não estava me sentindo bem, então eu saí e fui ao tatuador. Então, primeiro, deixa eu concluir a sua primeira pergunta. Ok. Para poder passar para a próxima. Tá? Obrigada. Sim. Então, esse indivíduo, ele vai, para além de transmitir uma mensagem de pedido de socorro, esse indivíduo que não tem nem lá e nem cá para localizar, para nomear esse sentimento que transborda, ele transforma isso em uma marca. E o único lugar onde ele pode se inscrever é no corpo. Porque na mídia, ele não alcança o padrão que a mídia cobra, que a gente sabe que é isso que acontece. E em casa, não tem uma compreensão da sua fala.
porque ele já usou o quarto como um lugar à parte do lar, não há mais lar. Então, a única sede que ele pode controlar é o seu corpo. E essa marca pode ser um corte, pode ser a preservação de um machucado que não deixa sarar, pode ser uma agressão contra si mesmo, com batidas de cabeça na parede, socos. Na verdade, a única propriedade que esse indivíduo acaba reconhecendo ter é o seu corpo. Mas essa propriedade está agora transbordando de uma emoção que eu não sei o nome, que eu não sei para quem eu endereço. Então, eu vou tentar localizar ele em algum lugar, no braço. Nós, quando a gente olha esse tipo de marca, quando a gente identifica que isso está acontecendo, a gente sabe que há uma comunicação. Entretanto, a palavra não dá conta dessa comunicação. A gente vai precisar reconstruir esse laço de confiança, esse olhar de aceitação, de pertencimento, para que agora sim esse indivíduo perceba que se eu falar, eu serei ouvido e compreendido. Sobre a tatuagem, vai chegar um momento em que eu vou falar sobre tatuagem. Você conseguiria aguardar um pouquinho? Tá? Desde já, Clélia, muito obrigado, tá, pelo seu questionamento, pela sua pergunta. Eu vou ler um trecho de Hugo Monteiro aqui, tá? Para a gente poder... Quem agradece. Nada, que isso. A Clélia, ela vem da área do direito, né, Clélia? E aí adentrou a psicanálise e também, com certeza, fazendo um excelente trabalho. Um trecho... Hugo Monteiro diz assim: uma tentativa de ajudar. Ele diz: desafiador ouvir em silêncio os relatos de medo, de angústia, de ansiedade, de vulnerabilidade. Olha uma fala de um... Tá? No quarto, eu fico menos mal, entende? Me disse P, menina de 11 anos de idade, residente em uma das cidades locus, estudante do 7º ano do ensino fundamental. Tiro boa nota, aí ninguém me percebe tanto. Continuando, pulando o parágrafo. O quarto é, como direi mais adiante, uma metáfora, uma figura de linguagem, algo que me faz concluir. Nossas crianças e nossos adolescentes pedem ajuda. Não estão bem emocionalmente, estão sofrendo, pedem socorro. Agora ele transcreve a fala de um desses adolescentes, ok? Na minha sala, na escola, tem mais além de mim. Tem mais gente que se corta, é o que está sendo dito. A gente formou um grupo e nas quartas-feiras a gente se corta e depois a gente chora junto e depois a gente lista o que deve ser feito primeiro, se queimar a mão ou usar a corda no pescoço. Mas ninguém fala, é claro. A pergunta que não quer calar, que foi feita para Hugo Monteiro. Você pode ajudar com isso? Diante dessa leitura, eu gostaria de dizer para vocês que uma das funções da autolesão não suicida é, se sentindo não pertencente a grupo nenhum, esses jovens e adolescentes acabam encontrando jovens adolescentes e jovens adultos que se identificam e formam um grupo. Também é uma tentativa de criar um grupo à parte dos grupos que os rejeitaram. Então, olha as funções dessas marcas, que são dolorosas, mas que expressam como a gente tem conseguido não dar conta, com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço de políticas públicas, não dar conta de dar um espaço que não valide, mas acolha o que é dito, o que é sentido e o que é pensado pelos nossos jovens e adolescentes e jovens adultos. Então é importante a gente observar isso. Salomão, fique à vontade. Professor, no decorrer dos meses eu fui estudando um pouco também sobre o assunto, né?
E eu acabei encontrando um termo, eu gostaria que o colega desse a opinião e a explicação, sabiamente falando como você faz. Gatekeeper, poderia dar uma palhinha para gente? Tá sem som, professor. Professor? Tá sem som. Oi, oi. Saiu, professor. Oi, oi. Ok? Tá. Ok. Então, esse gatekeepers que você citou, eles são, na verdade, é uma forma de chamar aqueles, isso é traduzido como guardiões da vida. Por exemplo, a gente sabe que existe a necessidade de cuidar dessas pessoas que estão passando por ideação, dessas pessoas que estão se autolesionando sem intenção suicida, ok? Então, como eu posso cuidar de algo que eu não tenho a competência e a capacidade de identificar? Aí surge, então, essa formação de gatekeepers, os guardiões da vida. Por exemplo, um professor que lida muito com crianças e adolescentes pode ser treinado para identificar padrões de comportamento que deixem claro ali, evidente, nesse caso, né, evidenciem que há ideação ou autolesão não suicida. Então, isso policiais, autoridades, a gente tem professores, essa turma que lida, né, com crianças e adolescentes, jovens adultos, eles acabam tendo a oportunidade de estar vendo mais perto. Inclusive, aqueles que estão dentro de um campo da religião também. Pastores, pais de santo, tá? Mães de santo. Esse pessoal que cuida de gente pode ser treinado para poder não só identificar, como depois encaminhar para um cuidado. Tá? Há quem acredite que a sua própria área é uma panaceia universal. Não. Se a sociedade não funcionar como sociedade, ela não é uma sociedade. Sim. Fabiane Souza perguntou, a automutilação acontece independente da estrutura? Sim, com certeza. Tá? A gente entende, e se entende por estudos, que toda vez que existe um transbordo emocional, uma carga emocional muito intensa, pessoal, emoção é algo que precisa ser trabalhado, tá? Eu coloquei no slide um detalhe para vocês, para que vocês usem como filtro, e com esse filtro vocês vão notar. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, quando eu estou conversando, você vai perceber se uma situação, ela apresenta característica traumática ou não, pela intensidade da emoção que ela evoca. Às vezes é algo mínimo e a pessoa explode. Opa! Aí tem algo a ser trabalhado, que pode ser trabalhado aí. Trabalhado como? Pelo psicanalista? Pela psicanalista? Nós não somos os super-heróis da área da saúde. É psicanalista que precisa aprender a falar com psiquiatra, psicólogo que precisa conhecer. Nós precisamos... Normando, eu nunca estudei a história do Sistema Único de Saúde. Então, talvez, às vezes, as pessoas esqueçam de te dizer que você não está em Marte. Você está no Brasil. E o Sistema Único de Saúde precisa ser conhecido pelos profissionais que acreditam ser agentes da saúde. Como é que eu não vou saber, não vou ter contato com a unidade de saúde familiar? Como é que eu não vou saber, não vou ter contato, não vou saber aqui na minha região, aonde é o CAPS da minha região? Sério isso? Então, a gente precisa entender uma coisa. Estamos nos qualificando? Estamos nos capacitando? Sim. Mas já percebeu que existem profissionais
se qualificam, se capacitam, mas não sabem falar? Querem gerar um encontro com o adolescente, com o jovem e com a pessoa em sofrimento, mas esse profissional age isoladamente? Ele não mantém campo simbólico com outras áreas? E aí, como é que fica? O perfil da sua clínica vai ser essa. Ok? A gente precisa entender o que a gente pode fazer, o que a gente sabe fazer, mas não deve, e o que a gente pode fazer. Tá? Salomão? Ok? Pessoal, obrigado. Perfeito explanação. Sim. Como sempre. Obrigado. Sim. Sim. Vamos lá. Aqui na caixa de pergunta, aqui, Jorge José Neto disse: a automutilação não suicida pode, eu vou chamar de autolesão não suicida, ou a autolesão sem intenção suicida, tá? Vamos usar o termo que hoje está em voga, esse termo. A gente colocou AMNS só para dar um impacto quando fala mutilação, tá bem? A autolesão no suicida pode ser vista como um mecanismo de defesa ou mais como um pedido de socorro. Os dois. Porque dependendo da impulsividade, que a gente vai falar em algum momento sobre isso, com certeza, vocês vão ver que essa tentativa, né, de se inscrever em algum lugar, que é se defender dessa ideia de não existir lugar nenhum, de se inscrever de alguma forma. Esse corpo é a propriedade daquele indivíduo que está agindo de uma maneira não saudável, com certeza, mas que também está... Olha bem, não falo com meu papai e com a minha mamãe mais, eles não me entendem ou eu não entendo eles. O mundo digital eu não dou conta, porque quando eu acho que eu aprendi alguma coisa, sim, Cléria, seria isso, tá? Pulsão de morte dentro dessa característica, tá? Ontem mesmo, no curso de diagnóstico e psicanálise, eu trouxe um caso fictício, tá? De uma moça que roía as unhas, dava prazer roer as unhas, mas ela tinha que roer até sangrar. Então, ficava depois sangrando, sentindo dor. Eu falei um pouco sobre pulsão de morte. Não. Não foi... Não. Esse foi um caso que eu levei... Foi terça-feira na aula de pulsão. Foi terça-feira na aula de pulsão. Isso aí. Que eu vim falando sobre pulsão, né? O desenvolvimento, até 20 ali de 900, e aí falei sobre pulsão de vida, pulsão de morte, a mudança das tópicas. Tá, perdão, obrigado, tá, Amanda? Então, sim, pedido de socorro, com certeza, e o que acontece é isso. Eu não sei mais falar com os meus pais, eu não sei mais falar com o mundo digital, não me encontro, não pertenço a lugar nenhum. Qual é a minha linguagem? O risco, o corte, que nós conseguimos ver, enxergar e podemos simbolizar. Está pedindo ajuda. Está sofrendo. Ok? A automutilação não seria uma angústia não verbalizada, então seria ali inconscientemente, não seria ali... Sim. Fato. Fato que é uma emoção que transborda, não tem capacidade de simbolizar, não há endereçamento e começa-se com os cortes. Tá? Aí nós temos essa outra possibilidade dos cortes serem a identificação com um determinado grupo para existir, pelo menos, nesse grupo. Vanessa, fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir direito? Sim. Professor, eu queria falar aqui, dar um exemplo, assim, de algumas pessoas que eu convivi que, sim, se automutilavam, né, vamos dizer assim. A fala que eles tinham, de ambos, era uma dor insuportável que eu não conseguia colocar para fora. Então, quando eu me cortava, essa dor passava. Tá? É bem forte de ouvir isso. E a outra pessoa era... Eu só queria ser visto. Então, era um pedido de socorro porque queria ser notado. Mas essa agressão a si mesmo, vamos dizer assim, isso que acontece, é porque a pessoa não consegue simbolizar, na maioria das vezes, aquilo que ela sente. Né? Ela não tem palavra, ela não consegue trazer isso em palavra.
então ela usa o próprio corpo para amenizar essa explosão de emoção que ela tem dentro dela, que ela não consegue conter.